A escola serve para isso tudo e voltamos ao mesmo. Essa invocação permanente da sua convivência católica, a minha também é, e não parece que isso venha ao caso. Olha, eu estudei num colégio de jesuítas, como bem sabe, no Colégio das Caldinhas, que são muito avançados, onde aprendi muita coisa, mas nunca se negou aos pais o direito de decidirem, desde logo em matérias que não são científicas, aquilo que desejam os seus filhos, ou a perspectiva com que desejam os seus filhos sejam ensinados. E usou a expressão formar cidadãos. Sim, senhor. A questão não está em formar cidadãos, a questão está em quem os forma. Porque eu tenho o direito, enquanto pai, de não querer que sobre estas matérias, qualquer organização LGBT, preenchida por gente que eu não sei quem é, mas que tem uma visão que é específica do tema e do que os meus filhos. Eu tenho o direito, por exemplo, a Comissão para a Igualdade de Género, como sabe, financiou uma organização feminista das capazes que andaram pelo Alentejo, em escolas do Alentejo, a formar, a ensinar sobre o tema, nomeadamente a jovens. E não estou a dizer que foi no âmbito específico da cidadania. E eu pergunto-lhe, mas por que razão é que só pessoas de esquerda é que sabem ensinar a cidadania? Quer dizer, porque eu olhava para ali, tinha a Fernanda Câncio, tinha a Mariana Mortágua, a Rita Ferro Rodrigues, mais uma deputada do PS. E eu pergunto, quer dizer, não há ninguém do centro ou da direita que possa dar a sua perspectiva sobre estes temas? E este é que é o problema hoje em dia. É uma disciplina de cidadania que foi tomada como moeda de troca pela ala mais radical do PS e pela extrema-esquerda para, através da escola, realmente doutrinar gerações. E a lógica é muito esta de que a crianças de 8 e 9 anos, note bem, transferir, enfim, aquela ideia de que do esbatimento da diferença entre sexos, é aquela conversa de que não se ama géneros, ama-se pessoas. E, portanto, esbate-se o resto, ensina-se, e, portanto, transmite-se isso nestes exemplos, mostra-se lá os bailarinos com os bailarinos, as bailarinas, os meninos pintam os lábios e tal. Está tudo bem, porque o que importa é formar cidadãos. Pois eu digo, então, Sr. Deputado, põe em questão os professores, que é quem faz estas disciplinas. Não são as associações, nem a Capazes que referiu aqui, nem são pessoas de extrema esquerda ou de extrema direita. Eu não interrompi, que é para isto poder fluir. Então, mas está a questionar, neste caso, os professores todos que dão esta disciplina. E serão todos os professores portugueses são de extrema esquerda. É isso que me está a querer dizer ou que me está a querer dizer? O que lhe estou a querer dizer é que foram professores que permitiram que uma associação LGBT entrasse numa escola do Porto a perguntar a meninos se gostavam de meninos ou de meninas, sabe? E os meninos... Está a dar o mesmo exemplo, não assassina repetição em loop, é o mesmo exemplo. Sabe, o masculino neutro é usado em Portugal há muito. É sim, é da língua. Isso não significa que seja correto. Também vivíamos nas cavernas e não tínhamos fogo. Olha, sargenta também não é correto, ou tenenta, percebe? E, portanto, não, isso nem nós não temos é que levar o disparate à categoria na sua perspectiva, claro. Na minha perspectiva, naturalmente, e andamos os dois em colégios católicos, veja lá, pelo menos teve os filhos e eu andei. Mas isto para dizer, portanto, que essa teoria de que o que é preciso gostamos é de pessoas, não é de géneros, que é um bocadinho o que está aqui em causa. No fundo é o que o catolicismo defende, não é? E o meu problema não sabe. Deixem-me só tocar num ponto que eu acho que é importante e talvez seja útil esclarecer. Eu sou heterossexual, deixe-me só colocar uma questão que acho que é importante para o debate e que tem a ver precisamente com os professores desta disciplina. A Helena consegue ajudar-nos a perceber quem são os professores que lecionam cidadania nas escolas, qual é a sua área de formação e a que guião é que obedecem, no fundo? A disciplina é uma disciplina que é transversal e que é multidisciplinar. E os professores tiveram ações de formação para tratar as questões da cidadania, sejam elas as da educação para a literacia mediática, sejam elas para o desenvolvimento sustentável, sejam elas para as questões de sexualidade. Ou seja, há professores de várias áreas a lecionar esta disciplina? De várias áreas a lecionar esta disciplina, e nós estamos a falar de uma disciplina que ocupa 6 horas por ano. Portanto, está-se aqui a levantar um debate, uma polémica, quando nós falamos de 6 horas por ano. Portanto, parece-me também importante contextualizar isto. E há professores de todos os quadrantes. Por exemplo, a professora, ou algumas das professoras que me convidaram para ir às escolas falar, eu tive desde professoras de escola, e portanto foi da disciplina de cidadania, mas coordenada por professores de história, por professoras de português, por professoras de alemão. Portanto, há aqui um conjunto diferenciado de docentes. Alguns serão de esquerda, não digo que não sejam, ou votam no PS, ou votam no Bloco de Esquerda, ou votam no Partido Comunista, mas há certamente professores que votam no PSD e que também votam no CDS e que lecionam esta disciplina. Portanto,
portanto, querer reduzir uma disciplina a um aspecto supostamente doutrinário é muitíssimo errado e é injusto para os miúdos, porque os miúdos gostam desta disciplina. E eu aconselhava, portanto, o Nuno Melo, gostava que o Nuno Melo fosse a uma destas sessões com uma associação LGBTBI, talvez lhe fizesse bem alargar os horizontes, ouvir o que eles têm para dizer, perceber os métodos educativos e ouvir também as crianças. Sabe, e depois ninguém lhe retira, ainda não acabei, ninguém lhe retira o direito de o fazer em casa e de complementar a educação dos seus filhos e das suas filhas. Isso é consigo e esse é o papel da família. Agora, pôr todos os miúdos em igualdade de circunstância, darem-lhe ferramentas para pensarem, para dialogarem, para construírem um espaço democrático onde se respeita o outro, porque o princípio básico do respeito pelos direitos humanos é o olhar o outro como o outro, respeitando como nos respeitamos a nós. E isto parece-me fundamental. Negar isto aos miúdos é negar-lhes um aspecto importante do seu desenvolvimento. E nós temos que nos lembrar que esta disciplina é educação para a cidadania e desenvolvimento. Desenvolvimento pessoal também. Desenvolvimento não só económico, não só social, mas desenvolvimento pessoal. Fazer crescer as crianças, fazer crescer os alunos como pessoas. E há alunos que não têm outras oportunidades de debater algumas destas temáticas que são debatidas no decorrer desta disciplina em casa. No seu caso, é uma pessoa culta, certamente terá uma biblioteca, certamente terá acesso a um conjunto de ferramentas que há outros alunos que não têm. E mesmo que não concorde com nada e que continue a achar que é tudo errado, mas pelo menos permitiu que os alunos fossem expostos à perspectiva do outro e pensassem, refletissem sobre o outro. E isso parece-me fundamental. Sabe o que é fundamental numa democracia? É que a democracia seja verdadeiramente plural. Como este debate mostra, plural, abundantemente, tem uma perspectiva que não é minha. E isto é transponível para outros planos. Então, porquê é que o Estado se há de permitir em matérias que não têm perspectivas consensualizadas, são polémicas, dividem a sociedade, porquê é que o Estado, através de uma disciplina, há de ter o direito de doutrinar alunos com uma perspectiva apenas, porque é isto que está em causa. Porque se me dissesse assim, há este tema, e vamos lá chamar a associação não sei de quê, e vamos lá chamar a outra perspectiva. Eu já tive uma pessoa de uma destas, enfim, que participou numa destas formações, por acaso não foi através da cidadania, mas era no mesmo âmbito, e que me dizia, bom, porque não há pessoas de direita que tratam disto, mas o que é isto? Mas o que é isto? É porque realmente... Nós, há pouco, veja bem, eu não acredito nessa conversa do que nós gostamos de pessoas, não gostamos de géneros. Eu, do ponto de vista afetivo, de relacionamento pessoal, eu gosto do sexo oposto, as coisas são assim. E admito que acho muito bem que gosto de pessoas e, portanto, tanto-se lhe dá gostar de homens como de mulheres, é um problema seu. Não tenha o direito, parece-me, através da escola, ensinar isso aos meus filhos. Porque quem educa os meus filhos sobre isso sou eu, entende? Ou de encontrar uma qualquer associação LGBT... Os seus filhos são cidadãos autónomos, é preciso não esquecer isso também. Sim, mas os meus filhos não são filhos do Estado. Não lhe dá, nem lhe confere o direito de definir aquilo que o seu filho ou que a sua filha é. Porque está a dizer uma coisa que me fez rir. Eu não interrompo, mas nós não concordamos e eu não interrompo, sabe? É que os meus filhos não são filhos do Estado. E, portanto, eu tenho que ter o direito de, se numa dessas formações para que a convidam através das aulas de cidadania, estiver à frente dos meus filhos para lhes vender essa conversa de que nós gostamos é de pessoas... Eu não vendo nada, esta conversa tem um sustento científico. Eu poder dizer, peço desculpa, mas não quero que ensines... Eu não sou política, portanto não vendo rigorosamente nada. Meus filhos, está a ver? Não quero que ensines os meus filhos. Eu, como pai, tenho que ter o direito de não querer... Então também tenho um pai criacionista, um pai negacionista das vacinas, da mesma forma que lhe dou o direito, a mim deve-me achar uma pessoa vagamente conservadora, um bocadinho retrógrada nestas coisas. Admito que não gostasse, por exemplo, de me ter a ensinar os seus filhos. É este o ponto. Ou então tenham na escola todas as perspectivas. E é isso que não acontece. E por isso é que nós dizemos... Mantenha-se que é consensual na disciplina de cidadania. E como é que sabe que não são ensinadas todas as perspectivas na escola? Porque os exemplos que me refere, e só tem referido, são LGBTI. E eu estou-lhe a dizer, por experiência própria, não só como mãe e como educadora, mas também por ter participado nestas formações, que há pessoas de vários campos políticos. Eu própria sou de direita, estou a fazer formação em educação para a cidadania e voto à direita e tenho posições conservadoras em algumas matérias. Pronto. Mas também tenho a capacidade de olhar para o lado e de aceitar que há visões diferentes da minha e que
importante que os miúdos, que os alunos as conheçam e que eles próprios tomem as suas decisões. Eu, como mãe, não vou impor nada aos meus filhos ou às minhas filhas. Vou-lhes mostrar que há visões diferentes e cabalhar eles com a sua experiência, com o seu livre-arbítrio, construir aquilo que são enquanto pessoas. Portanto, aqui há um ataque, claro, a uma minoria social e é isso que está a fazer o Sr. Deputado. O que está a fazer é tentar reduzir uma disciplina que é importante e que aborda aspectos importantes. Aliás, acabou por si próprio por o referir a uma questão de doutrinação. E não é doutrinação, porque na esmagadora maioria das escolas, este trabalho, as escolhas que são feitas para esta disciplina envolvem a comunidade educativa, envolvem os alunos, envolvem as associações dos pais, envolvem os professores. Portanto, aqui não podemos falar nunca, e esse argumento não colhe, não podemos falar nunca de doutrinação. E em casa pode complementar o papel da escola. Agora, o que não pode dizer é que tem o direito de educar sozinho os seus filhos. Para isso pode pôr... Não é sozinho, não é sozinho, mas há disciplinas que são opcionais e disciplinas que são obrigatórias. Eu tenho o direito de dizer ao meu filho que não quero que vá a uma aula de religião e moral. Tal qual devia ter o direito de, em relação a uma disciplina destas, porque não é uma disciplina científica, e a comparação com disciplinas científicas, a matemática ou a biologia, é simplesmente uma estupidez, do meu ponto de vista, naturalmente, respeitando todas as outras opiniões. Mas vamos lá então à participação da comunidade escolar. O que é que representa para si um conselho de turma? Porque o conselho de turma é, em si mesmo, uma emanação da comunidade escolar que melhor a conhece. Mas tem um governo que, no caso daqueles alunos de Famalicão, mais um que quer tratar pela casuística e que não interessa nada, porque veja bem, todos os exemplos que eu lhe dou são exemplos. Não interessam. Mas o que interessa é a sua abordagem mais ou menos genérica, como se isto não acontecesse e não fosse possível, e principalmente perante isto, que um pai não possa dizer que não. Ora, vamos lá perceber uma coisa. É jurista, não é? Há uma norma, não há? Os alunos, quando se inscreveram na escola, sabiam que a disciplina era obrigatória, não era? Se faltassem outra disciplina, saberiam que iam chumbar por falta. Não sabiam? Portanto, aqui não há desculpa nenhuma. A escola agiu em conformidade e o senhor secretário de Estado agiu em conformidade. A norma era aquela. A norma era aquela. Os alunos chumbam se faltarem às disciplinas. Isso era conhecido. Quem tomou a opção foi o pai. Portanto, se alguém aqui está a prejudicar... Não sou jurista. Mas assim, então eu vou tentar explicar-lhe uma coisa. Mas deixe-me só acabar o que eu estou a dizer. É assim, os alunos, quando foram inscritos naquela disciplina, ou quando frequentaram aquela escola, sabiam que era obrigatória e sabiam quais eram as consequências. Aliás, os alunos não. Os encarregados de educação, neste caso concreto. E, portanto, se alguém prejudicou os filhos, e tenho muita pena por aquelas crianças, porque de facto eram alunos de mérito, tenho muita pena por estarem nesta situação e por se virem de arma de arremesso a uma posição política de um pai. Porque nós estamos aqui a falar de uma posição política e todos nós sabemos quem é que está por trás deste movimento. Portanto, está-se a usar uma disciplina para fazer política. Aquilo que o Nuno Melo está a fazer é tentar acusar este governo, que eu não elegi, no qual eu não votei, e gosto muito de frisar esta questão, porque gosto muito da minha independência de pensamento, está a querer acusar este governo ou a suposta extrema-esquerda de endoutrinação e, no entanto, este caso está a ser usado, sim, pela extrema-direita. E basta perceber quem é o advogado do pai das crianças, basta perceber quem é que está... É essa a questão. Não, é verdade, sim, isso é público. É público e sabido. Qualquer que está do outro lado, trata os outros todos como atrasados mentais. Eu não estou a tratar ninguém para atrasados mentais. Estou a falar aqui de um pai que, pela sua decisão, acabou por prejudicar os filhos. É isso que nós queremos proporcionar às crianças, dar aos pais o direito de tomar más decisões. É isto no interesse das crianças ou dos alunos? É essa a pergunta que eu lhe coloco. Sobre a lei, as crianças sabem, e os pais sabem à partida quais são as regras do jogo. Exatamente como os outros pais das outras crianças que deram mais faltas do que as permitidas a muitas disciplinas e passaram. E passaram. Sabe porquê? Porque houve decisões de conselhos de turma que entenderam que as crianças deviam passar. Da mesma forma que estas tiveram uma decisão do conselho de turma que deliberou pela passagem. Percebe? Pela passagem. O conselho de turma, o universo escolar, as pessoas que conhecem os alunos e posso-lhe garantir que são alunos brilhantes, como os pais, são pessoas de classe média, impecáveis, excelentes, sabe? Não são nenhum obscurantistas que vivem nas cavernas, algures lá não se sabe bem onde, sabe? São pessoas normais, de classe média, portanto, esqueça, não falo do que não conheça, ou não falo do que não conheça. Então, quer dizer, os pais permitem que os alunos chumbem o ano por uma disciplina de 6 horas. Isso é querer bem aos alunos, não é? E aos filhos. É isso que está a querer dizer. Não está a perceber. É que há outros alunos... Estou a perceber. Há outros alunos que deram mais faltas do que permitidas a disciplinas e passaram. E estes alunos, caso único em Portugal, exemplar,
disciplina de cidadania, não também as tais 6 horas, porque eu posso também usar o argumento ao contrário. Sim, uso o argumento ao contrário. Nós estamos a falar da matemática, nós estamos a falar da biologia do português, disciplinas que são consideradas fulcrais. E às quais, enfim, há disciplinas dessas consideradas fulcrais, às quais, sendo que os alunos passam de anos chumbando essas disciplinas. Estamos a falar das tais 6 horas. E estes alunos chumbam 2 anos por causa da disciplina das 6 horas. Quando outros passam, dando mais faltas a outras disciplinas concretos que não são de 6 horas. E dou-lhe um exemplo. Faltas a português, ou com faltas a matemática ou a disciplinas fulcrais. Exemplos concretos. Exemplos concretos. Não me interrompa, por favor, senão isto fica, ninguém se percebe. Exemplos concretos, é jornalista, pergunta, não sou jornalista, já fui veja jornalista. Decisões, ou já foi. Veja decisões, sobre a esquerda ou a direita, há pouco dizia, porque a direita, não é? A direita que está com isto... Não, porque há alguma direita. Porque eu fui signatária de um manifesto assinado por mais de 10 mil pessoas, transversalmente à sociedade portuguesa, e onde encontra muitas pessoas de direita, incluindo sacerdotes católicos. Eu não interrompo nunca, e por isso eu desejo, e às vezes apetece-me, confesso-lhe como é normal nestes debates, mas é para que as pessoas nos percebam. Volto ao princípio. Não se trata de uma disciplina daquelas muito importantes de aulas todos os dias. São as tais 6 horas que refere. E o Governo decide, através de um secretário de Estado, chumbar duas crianças por causa de 6 horas. Quando outras passam chumbando às outras disciplinas daquelas horas todas. Exemplos concretos. Com parecer favorável... Eu quero exemplos concretos. Não tenho caso, não conheço nenhum caso e eu conheço muitas escolas. Dê-me exemplos concretos. Se me der um exemplo concreto, eu deixo concluir. Agora não me está a dar nenhum exemplo concreto. Mas não lhe tenho que lhe pedir o favor de me deixar concluir. Acho que é uma regra normal do jogo. É só porque as pessoas que estão em casa nos percebam. Decisão favorável do Conselho de Turma. Sabe o que é que isso significa? A tal comunidade escolar diz que estes alunos devem passar. E o secretário de Estado chumba estes alunos por causa de 6 horas. Está a perceber? Isto é que não é normal. E, portanto, volto ao princípio. A questão é... Falamos de matérias que realmente não permitem uma única perspectiva. É isto que eu aqui trago a debate e a discussão e que acho que preocupa muitos portugueses. Uma coisa é ter uma matéria consensualizada, que é transmitida através da disciplina de cidadania, tudo bem. Outra coisa são questões específicas que têm diferentes perspectivas, por exemplo, as nossas não são iguais, mas são transmitidas através da escola com uma única perspectiva. Isso não é normal e realmente não acho bem que entidades, insisto, alheias à escola, enfim, que a escola se transforme numa espécie de extensão do ativismo LGBT. Peço desculpa. Volta sempre à questão do LGBT. Não consegue sair daí. E a disciplina é muito mais que... Pois é, mas é que a questão é que está a reduzir uma disciplina... Dos direitos humanos, do desenvolvimento sustentável, que tem 17 domínios a uma única questão. E fala na questão da consensualidade. A evolução científica faz-se precisamente pelo confronto e não pelo consenso. Porque se nós estivéssemos sempre a transmitir matéria de ciência que fosse consensual, não havia evolução científica. A evolução científica faz-se de disrupção. É impossível ensinar algo se não for disruptivo. E o que está a fazer aqui é questionar uma disciplina, questionar a sua obrigatoriedade. Aliás, não a questionou na questão da disciplina de religião e moral, que é uma disciplina que é optativa, e não se podem comparar matérias de fé, e eu tenho fé, com uma disciplina que tem por base a ciência, tem por base aquilo que é estudado nas ciências naturais, nas ciências sociais, na psicologia, na sociologia. Todas estas questões de género são questões que estão estudadas. Estão estudadas pelo direito. Olha, aconselho a ler, por exemplo, a professora doutora Teresa Pissarro Beleza, que é uma pessoa que tem escrito muitíssimo sobre esta matéria. Foi uma das primeiras pessoas a apresentar nos anos 90. Nos anos 90 uma tese sobre esta matéria. Portanto, nós andamos a discutir isto e a ciência anda a debater estas questões há muito, muito tempo. Elas não surgem do nada. Depois falo com psiquiatras clínicos, falo com sociólogos, irá perceber que há todo um corpus científico por detrás desta disciplina. Portanto, compará-la a uma disciplina que é matéria de fé, como a religião e moral, não é correto. Não é correto do ponto de vista... É corretíssimo. Não é correto fazer isso. E falar só em consensualidade, então não teríamos ciência, porque se a ciência fosse sempre consensual, estávamos na Idade Média porque não tínhamos avançado, porque houve sempre momentos na evolução do conhecimento que foram disruptivos e onde não houve consenso. E isto parece-me muito importante. E está-se a reduzir aqui a um caso concreto, porque não foi capaz de me dar outro exemplo de alunos que tenham chumbado por ter falhado a disciplinas como matemática ou como português. Foi incapaz. Falou genericamente. É um caso concreto para atacar uma disciplina.
Portanto, não é um caso, este é um caso concreto, é uma um caso estupidez, específico. peço desculpa. Agora, assim, se Estamos for a falar olhar... de 2 alunos de média 5 Sim, que eu não estou a chumbam questionar, Dano por não 6 estou a horas. questionar o valor dos alunos, Está não a estou a ver? questionar as notas Não, mas dos está a alunos, estou a questionar o conhecerem as regras do jogo, saberem que as regras do jogo são essas, saberem que a escola tinha essa disciplina e que essa disciplina era obrigatória. Portanto, houve aqui uma decisão de um pai ou de uma mãe ou dos encarregados de educação em conjunto, não sei porque não conheço a dinâmica familiar, só ouço falar no pai, nunca vi a mãe dos alunos, que puseram em causa a carreira, puseram em causa, não é sexista é parecer sempre o pai, puseram em causa a carreira escolar dos alunos por causa de uma disciplina, por uma questão ideológica. Portanto, o que eu vejo aqui são encarregados de educação a prejudicar os filhos. É por isso que nós queremos dar o direito ao pai ou à mãe a escolher a educação que querem para os filhos. Não, mas não é podem complementar a educação e complementar-lhe em casa a educação. Agora, não podem ser eles a definir a educação para os filhos, porque senão teríamos no tempo ainda em que as meninas não iriam à escola, porque isso não estaria previsto na lei, por exemplo. Só para lhe dar um exemplo. Mas é o Estado que pode legitimar qualquer deputada do Bloco de Esquerda a ensinar aos meus filhos, peço desculpa, mas nós temos onde? Então não percebe que a escola não pode ser um instrumento de doutrinação política? E porquê que uma deputada do Bloco de Esquerda não pode ensinar aos seus filhos? Se há tantos professores católicos ou do CDS a ensinar, por exemplo, em universidades. Portanto, agora as pessoas tinham um partido político e não podiam ensinar, é isso que me diz. Eu queria poder falar para me perceber, porque senão nem sequer me quer perceber. Porque se tiver uma deputada do Bloco de Esquerda a ensinar matemática aos meus filhos, ensino matemática aos meus filhos. Mas uma deputada do Bloco de Esquerda a ensinar política aos meus filhos, ou sexualidade, ou doutrina de género aos meus filhos, não. E eu tenho que ter o direito de dizer não realmente. Sabe porquê? Porque, basicamente, essa deputada do Bloco de Esquerda aí significa tudo o que eu combato politicamente. E é por isso que eu digo que a disciplina de cidadania não pode ser política. E eu acho muito normal que queira que os seus filhos... transformar esta disciplina em política. Não está a admitir que uma professora, por exemplo, que vote no Bloco de Esquerda, não tenha a competência, por exemplo, para ensinar na disciplina de educação sexual. E torna isto muito desagradável, porque realmente, enfim, eu respeito-a e não considero isto nada sexista, não é por ser uma senhora, respeito-a porque é uma personalidade, não sei se pode ser uma personalidade de debate, é assim, tem que se usar as expressões genéricas. Bom, mas aproveito esta deixa de Mel, porque não dá mesmo para continuar a noite toda a falar. Posso só dizer uma coisa? Mas foi um gosto ouvir os vossos argumentos. Só mesmo para concluir em 10 segundos, por favor. Não, em 10 segundos. É que é exatamente este o ponto. Não são disciplinas científicas. E um pai tem que ter o direito de escolher o professor que em matérias tão sensíveis tem o direito de ensinar os seus filhos. E não serve qualquer um. Quando crianças de 8, 9 anos estão a formar o essencial da sua personalidade já cedeu os e da 10 sua segundos. identidade. E agora vamos mesmo ter de terminar esta